Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Leme e esse é o canal Nas Tramas de Clio e o episódio de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre crise de 1929. E aí, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos que vão tratar principalmente assuntos mais do currículo escolar, né? Assuntos que são tratados dentro do ambiente do ensino médio, do ensino fundamental, né? Aí colaborando com os professores em home office. Bem, como a gente já viu, né, no início do nosso vídeo, o tema hoje é a crise de 1929. E o que a gente precisa saber sobre esse episódio histórico muito importante e sempre muito atual, porque a gente não pode esquecer que o capitalismo, ele é um sistema econômico que está sempre passível a sofrer crises maiores, menores, né? E nós estamos em 2020 vivendo uma crise que ela vem com um precedente muito diferente das anteriores. Ela vem através de uma crise de saúde, né? Ou seja, a pandemia, ela vai causar uma crise econômica que já está acontecendo, mas que vai promover por muitos anos ainda situações de grande, vamos dizer assim, caos dentro da economia de muitos países. É claro que, como a gente já tem visto nos jornais, né, para quem está acompanhando, boa parte dos países mais pobres já tem lá suas expectativas de aumento ainda mais da sua pobreza, né, da sua estagnação e da diminuição da qualidade de vida da sua população. Então, é muito importante que a gente sempre esteja atento às grandes crises do capitalismo para que a gente possa estar fazendo uma análise do que está acontecendo nesse momento no mundo todo. Bem, então vamos começar falando da tal crise de 1929, que foi considerada a primeira grande crise do capitalismo, né, a primeira grande crise econômica do século XX. Para começo de conversa, a gente não pode esquecer do contexto histórico. 1929, nós estamos falando de um período pós Primeira Grande Guerra Mundial. Se você não lembra direito aspectos da Primeira Guerra Mundial, nós temos aqui no canal um vídeo sobre a Primeira Guerra. Corre lá para você assistir, que talvez seja melhor você ver ele antes do que esse vídeo de 1929. Bem, vamos continuando aqui então. 29 é um ano, né, que está fechando ali a década de 20. O que a gente precisa pensar? Por que a gente fala de crise de 1929 e já vem automaticamente na nossa cabeça a figura do país Estados Unidos da América? Por quê? Porque os Estados Unidos da América, lá na Primeira Guerra Mundial, eles vão conquistar o patamar de maior economia mundial. Ou seja, como que durante a guerra eles conquistam isso? Como eles conseguem, no momento de conflito, conquistar o primeiro lugar na economia mundial? Por alguns fatores. Primeiro, os Estados Unidos vai entrar no conflito da Primeira Guerra Mundial já no seu período de finalização, ou seja, a gente brinca até, né, que os Estados Unidos entraram na guerra para decidir a guerra, ou seja, eles entram já no final da Primeira Guerra com muita capacidade bélica, com muitos soldados treinados e bem preparados para o conflito, porque eles tinham passado todo o período da guerra, da Primeira Grande Guerra, vendendo produtos para os países em conflito, ou seja, estavam exportando para a Europa ao invés de estarem gastando com a guerra. Como a guerra começou a se estender demais e os aliados americanos começaram a precisar, de além de produtos, também de um apoio militar, os Estados Unidos entram na guerra, a guerra vai se encaminhar para o fim, finaliza-se o processo da guerra e os Estados Unidos passam a ser, então, a economia mais forte do mundo naquele momento. Nós temos também lá no nosso site, eu vou deixar o link aqui para vocês verem, um texto que vai explicar os famosos planos econômicos e lá vocês vão encontrar um comentário sobre esse processo de enriquecimento americano nesse período da Primeira Guerra Mundial. Outra questão é, com o enriquecimento dos Estados Unidos nesse período e com a Europa totalmente destruída pelo fim do conflito da Primeira Guerra Mundial, os europeus continuaram precisando comprar muito produto dos Estados Unidos. Ou seja, boa parte dos produtos industrializados que os europeus precisavam consumiam dos americanos. E isso fez com que a indústria americana crescesse mais e, consequentemente, sua economia se fortalecesse ainda mais. Por isso, os anos 20 nos Estados Unidos ficaram conhecidos como os anos loucos, né? Os loucos anos 20. Por quê? Porque as pessoas tinham muito dinheiro, as pessoas estavam vivendo o melhor momento da vida delas, viviam à base do consumo, né? American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano. Então, se tornou um estilo de vida americano o quê? Consumir, né? Então, quanto mais eu puder comprar, significa que melhor eu estou, né? Então, esses americanos estavam vivendo, vamos dizer assim, por cima da carne seca, né? Ou seja, estavam no melhor momento econômico e de privilégios naquele momento.
É claro que nem tudo dura para sempre, né? Por quê? Porque durante essa década de 20, a Europa se reconstruiu, suas economias voltaram a se fortalecer minimamente, e boa parte dos produtos que os europeus consumiam dos Estados Unidos, eles passaram a produzir. Então, já houve uma quebra nessa exportação de produtos para a Europa. Ou seja, os Estados Unidos continuaram fazendo aquele grande número de produtos, porém já não tinham mais para quem vender esse produto, porque os europeus já tinham deixado de comprar boa parte. Outra questão um pouco mais complexa, e aí eu vou pedir para que vocês, depois de assistirem um vídeo, deem um pulo lá no nosso site para que vocês possam estudar com mais afinco sobre isso, é a questão da Bolsa de Valores. Meu Deus, o que é a Bolsa de Valores? A gente sempre vê na TV, né? E eu ainda, né, aqui no auge dos meus 32 anos, eu ainda tenho na minha memória imagens da Bovespa, por exemplo, aqueles homens, os economistas com uma espécie de um telefone no ouvido, gritando e circulando entre eles ali. Então, a Bolsa de Valores, ela sempre nos dá uma ideia de caos. Mas o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa, ela age como uma mediadora entre quem compra e quem vende ações ou títulos de empresas. Nesses anos 20 dos Estados Unidos, onde os americanos estavam com dinheiro saindo pelo bolso, o que começou a acontecer? Houve uma grande oferta de crédito e as pessoas também já estavam com bastante dinheiro, né? E essas pessoas começaram a comprar as chamadas ações na bolsa, ou seja, compravam títulos e parte, né, nas empresas que colocavam suas ações à venda na bolsa. Então, eu vendia e comprava. Quem vende pretendia o quê? Obter dinheiro e investimento para sua empresa para aumentar o seu lucro. Quem comprava tinha a expectativa de que a empresa que ele havia comprado uma ação crescesse, se valorizasse, para ele poder revender essa ação por um valor maior e, consequentemente, ganhar dinheiro com isso. Só que o que começou a acontecer? Muita gente começou a perder poder de compra. Por que isso começou a acontecer? Um dos motivos é esse que eu já comentei da questão da quebra da exportação para a Europa. Outro motivo é a estagnação salarial dos americanos. Chegou no patamar que os americanos não tinham mais um aumento de salário, porém, e isso fez com que o consumo caísse. Então, quando o consumo cai, ninguém mais compra nem ação, ninguém mais compra título da bolsa. Porém, havia uma grande especulação monetária, ou seja, as indústrias continuaram produzindo, né, continuaram colocando suas ações, seus títulos à venda, mas não tinha ninguém para comprar. E aí que vai chegar ao famoso dia, né, da Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929, é onde vai acontecer a quebra da Bolsa de Nova York. O que significa a quebra da Bolsa de Nova York? Foi colocado à venda da Bolsa de Nova York nesse dia mais ou menos 78 milhões de ações para serem vendidas e ninguém comprou. E isso fez o quê? Com que a bolsa quebrasse, ou seja, tinha muita oferta e zero procura. É claro que quando a bolsa dos Estados Unidos quebra, é como um jogo de dominó. Bateu na primeira tecla, todo o que está em volta começa a cair gradativamente. Por que a Bolsa de Nova York é o símbolo da quebra do capitalismo no ano de 1929? Porque como os Estados Unidos era a maior economia naquele momento, quando eles quebram, eles levam todo mundo junto. Todo mundo que fazia comércio com eles, obviamente, né? Quando eu digo isso, o que eu estou querendo dizer? Fábricas, indústrias quebram, bancos falem, as pessoas começam a perder seus empregos. Obviamente, se eu perco meu emprego, eu perco o poder de consumo. Perdendo o poder de consumo, eu vou empobrecer, ou seja, eu vou ter um processo de empobrecimento, eu vou perder o luxo, muitas pessoas chegaram ao ponto de não terem o que comer nos Estados Unidos. Aqui no YouTube a gente não pode estar usando muita imagem por conta do direito autoral, mas eu convido vocês novamente a visitarem o nosso site para que vocês possam ver algumas fotografias do que a gente chama da grande fome nos Estados Unidos. São fotografias impressionantes. Eu sempre gosto de mostrar essas imagens quando eu estou trabalhando esse assunto na escola, porque nós, aqui latino-americanos, sempre temos aquela visão romantizada da história americana, como se os americanos nunca tivessem passado por dificuldades. E a crise de 29 é um desses episódios em que os americanos não só passam por grande dificuldade, como isso também fica estampado nas fotografias, nas propagandas, nos jornais da época, né? Não se sabia o que fazer. É por isso que a crise de 1929 também é chamada de a Grande Depressão, ou seja, de os loucos anos 20, onde todo mundo consumia, gastava e associava o dinheiro à felicidade, nós vamos ter no início da década de 30, uma grande depressão nacional, onde boa parte da população vai estar vivendo à míngua, ou seja, vai estar passando muita dificuldade mesmo de conseguir até mesmo alimento. Como eu comentei com vocês,
falei, né, que é uma peça de dominó que cai e derruba todas as outras, porém, cai todo mundo que fazia comércio com os Estados Unidos. Aí vocês vão me dizer, mas quem não faz comércio com os Estados Unidos, professora Jéssica? Pessoal, lembrem do contexto mundial. Nós estamos falando de 1929. Nesse período histórico, nós tínhamos o bloco socialista acontecendo no planeta, né? Ou seja, a União Soviética estava lá, isolada no seu momento econômico, então eles não faziam comércio com os Estados Unidos, que era uma nação capitalista. Então a União Soviética não sofreu abalos econômicos porque não fazia parte desse comércio mundial que tinha aí os braços dos Estados Unidos sobre ele. Então, nesse momento, eles estão lá, separados. Não quer dizer que a União Soviética estivesse vivendo um auge da sua economia. Isso é questão para outra aula, né? Mas é só para salientar que nem todos sofreram os efeitos da quebra americana, porque nem todos faziam comércio com os Estados Unidos. Outra questão que a gente tem que pensar nesse sentido é de que, por exemplo, a Alemanha fazia muito comércio com os americanos e ela foi um dos países que mais sofreu com a crise de 29. Eles perderam mais de 40% das suas riquezas. Então significa o quê? Olha o histórico da Alemanha. Mais uma vez eu digo, corre lá no vídeo de Primeira Guerra para você ter essa noção. A Alemanha perde a Primeira Guerra, tem que sobreviver ao tratado que vai tirar várias questões, né, da economia e da organização alemã, e agora ainda vem a crise de 1929 como se fosse a pá de cal para enterrar a Alemanha de vez. Ou seja, a Alemanha foi um dos países mais prejudicados na Europa em relação à quebra da Bolsa de 29. E isso está totalmente relacionado à ascensão de políticas de extrema direita na Alemanha e na Itália. Ou seja, nós estamos caminhando aí para a chamada ascensão do nazismo e do fascismo. Sim, essas duas vertentes políticas estão totalmente ligadas à questão da economia. Lembrando que essas duas ideologias, né, elas traziam um discurso muito claro de que talvez as democracias liberais não funcionassem, haja vista a situação econômica dos países, e traziam nos seus discursos promessas de recuperação da economia, de recuperação da dignidade da população de maneira rápida e eficaz através de governos autoritários. Mas isso também é tema para a gente aprofundar nas próximas aulas aqui do canal. Só para a gente finalizar essa questão da crise de 1929 em relação aos outros países, a gente não pode deixar de citar o Brasil. O Brasil, nesse período histórico, ainda dependia economicamente quase que totalmente do quê? Do café, isso mesmo. O Brasil e seus ciclos econômicos, né? Suas monoculturas. Então, o Brasil ainda dependia muito da exportação do café. E nós exportávamos 80% do nosso café para os Estados Unidos. Vocês têm noção disso? Era praticamente tudo. E aí, o que acontece? Um americano em dificuldade vai tomar cafezinho? Não. Eles cortam toda a importação de café e o Brasil, por azar maior, tinha acabado de produzir uma das safras recordes de café nos anos 30 e ficou aquelas toneladas de café no Brasil. Nesse período histórico, Getúlio Vargas assume o poder e fica na mão dele resolver o problema do café, que era a maior fonte da economia brasileira, estava estocado no nosso país, não tinha para quem vender, o preço do café foi lá embaixo, muitos fazendeiros quebraram, muitos fazendeiros, inclusive, cometeram suicídio porque não puderam arcar com suas dívidas bancárias, entre outras dívidas, né? Acabaram meio que perdendo a cabeça, literalmente, e cometendo suicídio porque não sabiam mesmo o que fazer, não viam luz no fim do túnel. Getúlio Vargas teve, então, a ideia de comprar o café a um preço muito inferior do que ele deveria ser pago, né? No mercado normal. Então, Getúlio compra esse café e taca fogo, ou seja, ele coloca fogo no café, em 78 milhões de sacas de café. Por que ele faz isso? Porque ele precisava melhorar o preço do produto. Lembrem da lei do capitalismo, oferta e procura. Se eu tenho muita oferta, eu vou ter um preço lá embaixo. Se eu diminuo a oferta desse produto, eu consigo valorizá-lo. Era essa a ideia do Getúlio Vargas. Ele consegue dar uma amenizada na situação, mas o ciclo do café brasileiro acaba com a crise de 1929. Para a gente finalizar a nossa videoaula de hoje, a gente não pode deixar de falar que a crise de 1929 nos Estados Unidos foi muito séria, porém surge no meio desse turbilhão o nome muito famoso nos Estados Unidos, que é o Roosevelt, né? Um americano que vai se tornar presidente dos Estados Unidos e que vai propor uma nova política econômica para os Estados Unidos chamada de New Deal. E o que o New Deal traz de novo para os Estados Unidos? Pautado na teoria econômica de John Keynes,
Peraí, deixa eu ver se eu falei o nome dele certo, que eu sempre esqueço o nome dele. Falei, John Keynes, certinho. A teoria do John Keynes ficou conhecida como Keynianismo, alguma coisa assim, eu sempre me enrolo para falar. Mas qual que é a ideia do New Deal? É você promover grandes obras públicas, né? Colocar o Estado para controlar a economia, coisa que o liberalismo não acredita funcionar. Então você tira o liberalismo de cena, coloca o controle do Estado na economia. E para que o Estado controle a economia e faça ela crescer, eles colocaram em prática a ideia, então, das obras públicas que trariam infraestrutura para o país e promoveriam empregos para a população. Eles controlaram também a atividade bancária, entre outras ações. Mas para vocês verem a lista certinha de todos esses pontos importantes do New Deal, vocês vão correr lá no link que eu vou deixar para vocês aqui no vídeo, tá certo? O New Deal funcionou muito bem, inclusive o Roosevelt vai ser reeleito mais uma vez, é considerado um dos grandes presidentes americanos, e esse plano econômico ele é revisitado, ele é recriado muitas vezes, né? Inclusive aqui no Brasil já vi lá o ministro da Economia falando algo parecido para tentar recuperar e reerguer a economia do Brasil pós-pandemia. Então é importante que vocês tenham uma leitura sobre o famoso New Deal. Bem, fico por aqui, espero que vocês tenham conseguido compreender e captar algumas informações dessa aula e corre aí nos links que eu vou deixar para vocês, tanto do plano econômico quanto sobre a crise de 1929. Não esquece de se inscrever, acionar o sininho, estamos sempre aí colocando novos vídeos, podem deixar sugestões, críticas, elogios, o que vocês quiserem, né? Até a próxima então!